Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. No vídeo de hoje continuaremos com a nossa série Review de Ferramentas e Instrumentação para Eletrônica. E nessa aula nós vamos dar uma olhada numa ferramenta que chegou para mim, um instrumento que veio dentro dessa caixa de isopor. Nós vamos abrir e aqui ó, temos um plástico bolha com um manualzinho de instruções, uma ponteira de osciloscópio, alguns acessórios, que eu já vou mostrar para vocês com detalhes. Nós temos aqui este aparelhinho portátil. Deixa eu só tirar a caixa de isopor daqui. Então, esse daqui é um aparelho portátil da Finercy, ou Finercy, tá? O modelo dele é DSO-TC3. Esse TC3 aqui eu imagino que seja Test of Components. Poderia ser Test Parts, alguma coisa assim, tá? Mas é DSO-TS3. Esse aparelho aqui, ele é um 3 em 1. Ele é um testador de componentes. Ele testa resistor, capacitor, transistor, diodo, indutor, MOSFET, TRIAC, SCR. Ele também é um osciloscópio que vai até 500 kHz. E ele também é um gerador de sinais, que pode gerar sinais senoidais, triangulares, quadrados. E esse aparelho aqui, se você quiser adquirir, ele está aí no primeiro link da descrição do vídeo, tá? Porém, quando você for fazer a compra dele, ele tem duas opções. Como ele tem um osciloscópio, ele tem a opção de vir só o aparelho, mais os acessórios que fazem parte dele, e tem a opção de vir com uma ponta de osciloscópio, tá vendo, ó? Qual é a diferença entre vir ou não essa ponta de osciloscópio a mais? É R$25 a diferença na hora que você for comprar. Mais ou menos isso, tá? Então você pede, na hora que você for fazer a compra, você pede com essa ponta aqui, caso você queira usar uma ponta de osciloscópio nele, tá bom? Muito bem. Então nós vamos abrir a caixinha aqui, ó, para ver o que tem aqui dentro. Nós vamos, como eu falei, vamos aprender a usar juntos. Porém, eu já andei vendo algumas coisas aqui, como por exemplo, ó, aqui dentro tem um manual de instruções. Esse manual vem em chinês, inglês, russo e em português também. Lá no final dele, ó, tem uma parte dele que vem com as instruções em português, ó. Tá vendo? Ó? Bem legal. Então você não vai ter dificuldade de usar esse equipamento. Nós temos aqui um folhetinho aqui de avisos, mas está em inglês e chinês. Aqui a gente tem uma caixinha. Essa caixinha vem aqui o QR Code aqui com o site da Finercy. E aqui a gente abre. Nós temos aqui os acessórios do aparelho. Quais são esses acessórios? Um cabinho para carregar a bateria dele num carregador de celular. Esse aparelho tem uma bateria de lítio internamente. Vem aqui as ponteiras de prova para você usar o osciloscópio e o gerador de sinais. E vem aqui essas pontinhas especiais para você testar componentes. Embora você possa encaixar o componente no próprio aparelho, tem componente que não dá para encaixar porque os terminais são maiores. Então neste caso você usa essas ponteiras, você encaixa esses pinos no equipamento e as ponteiras você coloca no componente que você vai testar. Então esses aqui são os acessórios. E o aparelho em si, ó, vem aqui um selinho da Finercy. O aparelho em si é muito pequeno, olha só. Olha só que interessante, ó. Como eu falei, ele está aí no primeiro link da descrição do vídeo. Ele é o TC3, tá vendo? Como eu falei para vocês, é o DSO-TC3. Aqui logo de cara a gente vai ver um conector que se chama ZIF, né? Um conector que você encaixa o componente, depois é só puxar essa alavanca. Ó, você puxa a alavanca, os terminais aqui ficam mais soltos. Aí você coloca o componente, encaixa e pressiona a alavanca. Então o conectorzinho aqui chama-se ZIP Zero in Force. Você não precisa forçar para colocar. Destravou, coloca o componente, trava e faz o teste. Tá?
Bem legal. Muito bem. Aqui a gente tem teclas para movimentar o setup, as funções do equipamento. Tá? Aqui para voltar para a tela de menus. E aqui o botão de OK, que é para você entrar numa determinada função dele. Detalhe, ó, ele tem aqui atrás, ele tem um pezinho aqui atrás, um suporte atrás, ó, de modo que ele pode ficar assim nessa posição, como um multímetro na bancada. Tá? Para ligá-lo, a gente pressiona esse botãozinho vermelho, segura, e ele já liga. E aí a gente tem as funções dele. Ó, aqui é a função osciloscópio, e a gente vai navegando por aqui. Ó, o testador de componentes, ferramentas que ele possui, e o gerador de sinais. Osciloscópio, ó, o osciloscópio aqui, ó, dá OK. Ó, a gente entra no osciloscópio, bem legal. É claro que o osciloscópio ele tem as funções aqui, ó, que eu acho que não vai dar para ver direito por causa da iluminação, que a tela dele é muito clara, ó, RAM, por exemplo. Aqui a gente tem a C, aqui a base de tempo, aqui tem vezes 1. Então, aqui a gente pode navegar pelas funções dele, tá? A gente vai ver depois como usar ele direitinho. Aqui tem o hold, né, que segura a medida feita, trava, né, a medida que ele faz. Se eu quiser sair do osciloscópio, ó, essa tecla vermelha eu saio do osciloscópio, ó, e volta para aqueles menus iniciais e eu movimento eles por aqui, ó. Teste de componentes, OK. E aqui a gente tem os terminais 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3. O que significa isso? Significa que se o componente tiver 2 terminais, eu posso colocar no 1 e 2, qualquer deles. Eu coloco no pino 1 e no pino 2, ou no 2 e no 3, ou no 1 e no 3. Dos 3 números que eu tenho, 1, 2 e 3, eu vou usar 2, quando o componente tem 2 terminais. Quando ele tem 3 terminais, eu uso 3. Eu uso 1, 2 e 3. Então, um terminal vai no 1, no 2 ou no 3, não importa a ordem, tá, pessoal? Porque depois o aparelho vai identificar para você a ordem aqui dos pinos. E esse terminal KAA, que são esses 3 aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? KAA. Cátodo e anodo. Aqui você usa para testar normalmente diodo Zener, porque aqui a tensão é mais alta. Aqui a tensão chega em torno de 30 volts. Nesses 3 pininhos aqui, o KAA. Você põe um diodo Zener, por exemplo, o cátodo no K e o anodo no A. Tá? Dá para testar outros diodos? Dá também. Tá? Aqui nesse caso, ele está indicando componente desconhecido ou danificado. Por quê? Porque eu não coloquei nenhum componente aí. Então, para ele, ou não tem componente, ou o componente é desconhecido, ou ele está danificado. Como aqui, ó, no, unknown, ou damaged part, quer dizer, componente danificado. Tá? Muito bem. E aqui a gente tem ferramentas. Aqui vai ficar ruim de ver porque por causa da iluminação da tela dele. Que a tela dele é muito iluminada, ó. A gente tem aqui tensão, tem alguns parâmetros aqui, calibração, que a gente não vai usar ele por enquanto, tá? Por enquanto a gente não vai usar essas opções. Tools, ferramentas, né? Testador, osciloscópio e o gerador de sinais. Aqui você escolhe pelo menu. Como eu falei, ó, onda senoidal, que é o de cima, o sine aqui em cima, senoidal, square quadrada, o 3 é pulso, 4 onda triangular, 5 rampa, que é um dente de serra, e o 6 é tensão contínua. Tá? Aqui você tem amplitude do sinal, você tem a frequência, tá? Bem legal. Muito bem. E para desligar ele? Para desligar, você aperta essa tecla vermelha e segura. Pronto. Ele já está desligado, tá? E agora nós vamos ver como é que usa essa ferramentinha aqui. Nós vamos ver algumas utilidades dessa ferramenta, né? Que é
Hoje em dia é uma ferramenta bastante popular, esse tipo de ferramenta é uma ferramenta bastante popular nas oficinas, porque ela permite você testar um componente eletrônico bem rapidamente. Antes de começar a utilização do equipamento, vamos recapitular aqui as funções que ele tem. Ele tem aqui, ó, conector ZIF para você colocar os componentes a serem testados, o KAA para testar diodos com tensão mais alta. Aqui as teclas de movimentação pelos menus, a tecla de entrar na função ou de voltar para o menu. E aqui a tecla de voltar para o menu, ligar e desligar. E aqui, pessoal, nós temos aqui em cima, ó, a gente tem esses conectores aqui, ó, que vão identificar, vou virar ele aqui para a gente ver melhor do lado certo. Ó, aqui a entrada de 0 a 40 volts, aqui é uma entrada até 40 volts. Aqui esse DDS é a saída do gerador de sinais e esse DSO é a entrada do osciloscópio. Entrada de 0 a 40 volts, entrada do osciloscópio e DDS é a saída do gerador de sinais. Nesses conectores tem que escolher o conector de acordo com o que você vai utilizar do equipamento. Vamos utilizar o osciloscópio primeiro, lembrando, quando você for comprar esse instrumentinho aqui, ó, primeiro link da descrição, você tem a opção dele vir com uma ponteira de osciloscópio. Basta você selecionar no ato da compra. Vamos ver aqui, ó. Então aqui dentro a gente tem, ó, olha que legal. Num saquinho estilo zip, ó, a gente tem o manual aqui da ponteira e acessórios, ó, para que serve cada acessório desse, conectores, ponteira, esses arcos aqui, ó, tudo direitinho para que serve. E aqui dentro a gente tem a ponteira do osciloscópio, ó, ponteira do osciloscópio, como de qualquer osciloscópio, né? Ela tem aqui essa garrinha para você manter ela fixa no circuito. Ela tem a posição de vezes 10 e vezes 1. Quando você não sabe a tensão a ser medida, você vai usar a escala de I vezes 10. Lembrando que com essa ponteira nós podemos medir sinais de até 400 volts. Porque o osciloscópio ele vai até 40 volts. Esse equipamento aqui ele tem entrada máxima de 40 volts. Com essa ponteira a gente consegue entrar com até 400 volts. Com ela em vezes 10. Aqui a gente tem a chave de calibração da ponteira, ó, aqui, ó, parafuso de calibração da ponteira, bem aqui, tem a chave de calibração, algumas arruelinhas, alguns acessórios, e aqui o adaptador do BNC para esse encaixe que vai no equipamento. Então, se você quiser usar essa ponteira aqui com osciloscópio, você encaixa ela nesse adaptador, gira aqui, ó, tá vendo? E aí você vai encaixar aqui na entrada DOS, aqui, ó, DSO. Você vai encaixar aqui, ó. Aí. Encaixa a ponteira aqui. E aí você vai verificar a forma de onda no circuito. Tá? Para tirar é só puxar que ele sai com facilidade, tá? Esse conector aqui é bem fácil, é de pressão mesmo, né? Você aperta, ele encaixa. Faz o barulhinho de encaixe. Para desencaixar é só puxar que ele sai, tá bom? Então você pode usar o osciloscópio com
esses dois aqui, essas duas garrinhas. Você pode usar o osciloscópio com isso, encaixando aqui. Ó. Aí você usa o osciloscópio, ou então você pode usar o osciloscópio com ponteira de osciloscópio. Vai de cada um. Esses acessórios que vêm com a ponteira de prova, esse daqui, conforme eu já falei para vocês, é para calibrar a ponteira, né? Ele encaixa bem aqui, ó. E aí você pode fazer o ajuste da ponta, para o sinal sair o mais perfeito possível. Já essas pontinhas amarelas, na verdade são luvas, você pode, aqui na ponteira do osciloscópio, a gente tem esse gancho aqui, ó, para melhor estabilidade, para você segurar bem um componente na hora que você for medir a forma de onda. Mas ele sai. Você puxa ele por aqui por baixo, ó, ele desencaixa. Você coloca, dá uma apertadinha, ele encaixa. E por aqui, ó, você desencaixa. E aí você pode colocar, por exemplo, essa luvinha aqui, ó. Aparece só a pontinha aqui na frente, ou essa outra. E a gente tem só a ponteira, isola todo o resto, deixa só a ponteira para fora. Quando você for medir numa trilha muito pequena, num local muito reduzido, e aí não tem perigo de encostar mais nada em curto, porque isso daqui é totalmente isolado, é de plástico, tá? Essas luvas aqui são de plástico. Então a gente tem aqui a chavinha, as luvas, que você pode utilizar na ponteira, quando for medir um local ali onde você precisa de mais estabilidade, maior isolamento. E essas argolinhas aqui servem para você colocar bem aqui, ó. Bem aqui na ponteira. Por quê? Porque tem osciloscópio que tem vários canais. No caso desse é um canal só. Mas se você pegar um osciloscópio com 2, 3 ou 4 canais, então você pode colocar, para identificar na ponteira de qual é qual, você pode colocar uma argola dessas. Por exemplo, vamos supor que o canal 1 do osciloscópio seja verde. Então você pega uma argolinha verde como essa e coloca. Você abre a argolinha e coloca ela aqui, ó. Ó, tá vendo? Coloca ela aqui, ó. E aí você identifica que essa ponteira é do canal 1. Se o canal 2 for azul, aí a outra ponteira vai ter uma argolinha azul. Se o canal 3 for roxo, a outra ponteira vai ter roxo. E assim por diante, tá? Eu vou deixar essa verde aqui, ó. Porque aqui é um canal só. Mas você pode colocar de acordo com a quantidade de canais, porque essa ponteira ela não é específica desse equipamento. Ela pode ser usada em qualquer osciloscópio. Qualquer osciloscópio portátil, scope meter, esses aparelhos aqui, tá? Essa mesma ponteira, tá bom? Então, antes de usarmos o aparelho, nós vamos fazer alguns ajustes iniciais. Então, ligando. A gente vai nesse botão aqui, ó, que é a tecla OK menu, você aperta, segura ela um pouquinho e vai entrar nesse menu aqui, ó. Aqui eu tenho logo, o logotipo. Na hora que você liga, você pode deixar ligado ou desligado o logotipo, ó. Aqui tá desligado e aqui tá ligado. O logotipo é isso aqui, ó. Na hora que você liga, você pode ligar ou desligar o logotipo. Voltando para aquele menu, aperta e segura. Linguagem. Inglês ou chinês, ó. Chinês, inglês. Tá? Volume. Podemos diminuir o volume do barulhinho, né? Do bip. Diminuindo aqui o barulhinho. Brilho da tela. Brilho 45. A gente pode deixar o brilho mais fraco, que daria para enxergar melhor, aliás. O default, se você ligar, ele vai voltar para o modo fábrica, de como saiu da fábrica. E about aqui, modelo e a versão 0.3. Para sair do menu, desse menu, você aperta e segura.
aqui, ó. Muito bem, voltamos aqui para a opção Tools. Na verdade, aqui você entra no menu, naquele menu, e aqui você sai dele, ó. Pronto. Voltamos aqui para Tools, ferramenta, ok. Bom, pessoal, primeira opção aqui, On-Off, aqui é um testador de continuidade. Você pode aplicar, aqui ele funciona como um pequeno multímetro também. Você pode medir continuidade. Aqui tensão, ele mede até 40 volts, tá, pessoal? Aqui você pode conectar um sensor de temperatura para ele medir a temperatura ambiente, aqui nas tomadas 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Aqui um detector de umidade, que você vai usar 1, 2 e 4 para conectar, 1, 2 ou 4. E aqui é legal, pessoal. Aqui eu tenho um testador de controle remoto. Olha que interessante, ó. Essa função aqui, ó, IR Decoder ou Decode, é um testador de controle remoto, ó. Você põe nele. Como é que funciona isso? Você pega um controle remoto qualquer e aponta onde está escrito IR aqui, ó. Quando você pressionar uma tecla, ele vai ler os dados do controle. Olha lá. Leu esses dados aqui. Se você apertar outra tecla, ele vai ler os dados de cada uma das teclas do seu controle. Olha lá. Tá vendo? Ó? Bem interessante. Então ele consegue testar o controle remoto também. E aqui embaixo a calibração. Como é que calibra ele? Primeiro, ele pede para você colocar as ponteiras em prova. Aliás, as ponteiras em curto. As ponteiras de prova em curto. Você vai colocar um fio no número 1, número 2, número 3 e curto-circuitar todos eles. Então você vai soltar o conector aqui. Lembra daquelas pontinhas que vieram separadas? Você vai pegar os pininhos aqui, ó. Esse macho aqui, das 3. Você vai alinhar os 3 aqui, ó. Vai alinhar as 3. Que não é tão difícil porque elas são quadradas. Introduz cada um em um. E fecha o conector. Ó. Cada um em um, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai curto-circuitar as 3. Então a gente abre aqui, ó, põe essa em curto com essa. E depois põe essa em curto com as outras 3. Começou a calibração. É 1, 2 e 3, tá? Calibrando. Muito bem, agora ele está pedindo para você separar essas ponteiras. Então nós vamos separar uma da outra. Separou, ele vai continuar a calibração. Quando chegar no 100%, a calibração está feita. Pronto. Calibração feita. Agora você pode sair desse menu, inclusive se você quiser. Pronto. Já está pronto para a gente usar o nosso equipamento. Ele já está devidamente ajustado e calibrado. Bom, pessoal, agora nós vamos testar o osciloscópio deste aparelho. Então, ligando. Já está na opção osciloscópio, a gente só tem que dar o OK. Lembrando que em cada tecla que tem duas funções, uma em cima e uma embaixo, como essa, OK, menu, essa para esquerda e run, essa para direita e hold, a função de baixo, para entrar, você tem que apertar e segurar um pouco. A de cima, um toque só. Então, por exemplo, nessa aqui, se eu der um toque só, OK, entra. Se eu segurar, ele vai entrar num outro menu. Tá? Nesse caso aqui é só um toque. Entrou no osciloscópio. Tá? Muito bem. Esse osciloscópio é o seguinte. Ele tem funções aqui em volta dele que estão em amarelo e essa run aqui está em verde. Porque está rodando.
Então, para a gente movimentar essas funções, primeiro eu vou na tecla direita e esquerda. Qualquer uma das duas. Eu vou na da direita aqui, ó. Ó. Percebam que eu parei no máximo de 100 volts aqui, ó. A escala que está é 100 volts. Se eu quiser diminuir a escala, botão para baixo e para cima. Para baixo diminui e para cima aumenta. 100 volts. Aqui o fator de multiplicação vezes 10, mas esse vezes 10 aqui só funciona com a ponteira de osciloscópio. Sem a ponteira de osciloscópio, isso daqui vai vezes 1. E aqui 10 volts. O que significa o seguinte: cada divisão dessa na vertical de cima a baixo vale 10 volts. Então é 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Então o máximo que ele consegue medir é 80 volts de pico a pico. 80 volts. 40 de pico, 80 de pico a pico. Porém, se você colocar a ponteira do osciloscópio e usar o vezes 10, ele consegue ir até 800 volts. Tá? Nesse caso, ele só vai até 80 volts. Beleza? Muito bem. Então, nós vamos medir duas formas de onda desta fonte. Uma delas vai ser no dreno do MOSFET chaveador da fonte de standby. Pessoal, não se preocupem por enquanto em saber o que é fonte, como é que ela funciona. Aqui é só para a gente pegar a forma de onda. Tá? E a forma de onda neste ponto, ela chega a 380 volts, quase 400 volts, tá? Isso quer dizer o seguinte: esse osciloscópio não vai conseguir medir. Eu vou mostrar para vocês como ele não vai conseguir medir. O que eu vou fazer? Eu vou desligar ele primeiro e vou colocar essas garrinhas jacaré básica na entrada de osciloscópio. Desce, ó. Encaixou, beleza, pronto. Muito bem. Agora, essa aqui vai no terra da placa. Terra. Terra do circuito. Pode ser aqui. Vou colocar desse lado aqui. Colocar no terra. Tá desligada a placa ainda, tá, pessoal? E esse aqui eu vou colocar dreno do MOSFET. Terra. Dreno do MOSFET. Aqui eu tenho pulsos de 380 volts. Beleza? Muito bem. Vamos ligar o osciloscópio. Ok. Eu vou pôr a fonte para funcionar. Vamos ver se ele vai conseguir medir essa tensão. Ó, colocando a fonte para funcionar. Muito grande o pulso. Muito grande. E se eu colocar aqui na função vezes 10? Vezes 10 aqui, ó. Para a direita. Vezes 10. Aqui, ó. Vezes 1. Vezes 10. Teoricamente, agora ele deveria medir. Não vai. Não vai. Ele desligou o osciloscópio. Por que será que ele desligou o osciloscópio? Mas não queimou, tá, pessoal? Ele só desligou. Por quê? Primeiro, que ali a tensão é muito alta. Ela ultrapassa o limite da escala. Então, com essa ponteira, eu não consigo medir o pulso de tensão que eu tenho no dreno do MOSFET, que é muito alto, é perto de 400 volts. E no vezes 1, ele só consegue medir até, que a maior escala é 10, ele só consegue medir até 80 volts. Mas tem um outro ponto aqui que eu consigo medir, que é o secundário do transformador da fonte, a saída do transformador. Ó. O secundário do transformador eu consigo medir. Quer ver só? Olha lá, eu tenho essa onda esquisita. Como é que eu ajusto essa onda de modo que eu consiga ver? Para ajustar ela, eu posso fazer o seguinte. Eu vou com o cursor aqui para a direita e vou chegar até o base tempo, 1 milissegundo. É muito alta
para essa forma de onda. Então eu vou reduzir essa base de tempo no botão para baixo. 500 microsegundos, 200, 100, 50 microsegundos, opa, 20 microsegundos, opa, 10, 5 microsegundos. Agora eu consigo ver. Para parar essa onda, eu tenho duas opções. Na opção Run, aqui ó, Run, eu aperto e seguro, travou. Agora sim eu consigo ver a forma de onda. Lá no secundário do transformador. Tem os parâmetros dela aqui, ó. A tensão de pico dela é 18,98, quase 19 volts, que a escala é 10, né? Quase 19 volts tem aí. E que mais? Aqui, ó, o formato dela, tá? O formato da onda, sobe, depois ela dá uma oscilada, desce. Quando ela sobe, quando o MOSFET corta, ela sobe, depois ela se mantém um pouco, oscila e o MOSFET conduz, tá? Então essa é a forma de onda que eu tenho no secundário do transformador, que vai alimentar o circuito, tá? Ainda não passou pelo diodo retificador, mas essa é a forma de onda. Se eu quiser fazer rodar de novo, é só apertar a tecla Run e segurar. Essas parafernália aqui que está marcado, se eu quiser sumir com elas, eu vou na tecla Hold aqui, eu seguro, some tudo. Quiser voltar, Hold, segura. Volta tudo. Aí você tem frequência, ciclo ativo, tensão. A frequência aí é 342 kHz, mais ou menos. E aqui em cima, se você quiser parar também dá, ó. Leva o botão para a direita, aqui em cima está escrito alto. Ó, tá escrito alto. Eu coloco em single. Ele para também. Single, ele para. Normal e alto. Vou deixar no alto. Tá? Então, essa é a forma de onda que eu tenho aqui no secundário do transformador. Em torno de 19, quase 19 volts de pico. Agora, naquele ponto lá, primeiro, que eu fui tentar medir, que a tensão é alta, eu não consegui medir com esta ponteira aqui, ó. Essa ponteira aqui eu só consigo medir até 80 volts no osciloscópio. Então, deixa eu desligar aqui. Nós vamos trocar de ponteira para a ponteira do osciloscópio propriamente dita. A ponta do osciloscópio. Coloco aqui na entrada do osciloscópio. Encaixou, entrou. E aqui eu vou colocar no dreno daquele MOSFET ali onde a tensão é alta, que eu não consegui medir com a outra ponteira. Com essa aqui eu vou conseguir. Só acertar aqui a posição. Muito bem. Agora eu estou no dreno do MOSFET. Agora com a ponteira em vezes 10, vou ligar o osciloscópio. Aqui. E vou colocar vezes 10 aqui, ó. Vezes 1 para cima, vezes 10. Agora sim. Ó, agora eu consigo medir. Por quê? Porque essa ponteira ele tem vezes 10, ele tem um fator de redução. Deixa eu parar ela aqui, ó. Hold. Ou Run. Para. Então aqui, ó, eu tenho VPP 283 volts, na verdade, ó. 283 volts. Falei que era quase 400, não, é 283 volts, pico a pico. De cima até embaixo. Escala aí 100 volts por divisão. O sinal que tem no dreno do MOSFET é parecido com o que tem no secundário. Quando o MOSFET corta, a tensão sobe. Enquanto ela está alta, a energia é transferida para o secundário, fica alto no secundário também. Depois o primário dá uma osciladinha e o MOSFET volta a conduzir quando a tensão cai. Tá? Então é assim, o MOSFET corta, a tensão sobe, se mantém alta para transferir a energia para o secundário, depois dá uma oscilada e aí o MOSFET volta para a condução, que aí a tensão cai. Tá? Então essa é a tensão que a gente tem aí no dreno do MOSFET. Se você quiser tirar todas essas informações, hold, segura, apaga tudo. Se quiser voltar, hold, segura, volta tudo. Tá? Bem legal, bem interessante. Esse osciloscópio, a base de tempo dele,
vai até 1 microsegundo. 1 microsegundo significa um sinal de 1 MHz, né? Um sinal de 1 MHz, eu vou ver um ciclo dele aqui, ó. Se o sinal tiver 1 MHz, eu vou ver um ciclo dele aqui inteiro, tá? Para ver 2 ciclos, o sinal teria que ter 500 kHz, tá bom? Muito bem. Então, 1 MHz, eu consigo ver um ciclo aí. Legal? Muito bom. Então, esse osciloscópio, em teoria, ele vai até 500 kHz, mas até 1 MHz ele consegue medir. Muito bom. Então, pessoal, o osciloscópio a gente usa dessa maneira. Agora nós vamos usar o aparelho como um multímetro. Lembre-se que ele consegue medir tensão até 40 volts. Então, pessoal, aqui atrás, a gente vai aqui, opção IN, 0 a 40 volts, e vai conectar esses cabinhos aqui, o mesmo que a gente usou do osciloscópio lá na primeira vez. Então, a gente coloca aqui no IN, 0 a 40 volts. E aí a gente vai medir a tensão na nossa lampadinha aqui do circuito. Positivo no positivo, negativo no negativo, como qualquer multímetro, tá? Então a gente vai ligar o aparelho e vai colocar na opção multímetro tools, ok. E o multímetro aqui é o segundo item, voltage. Pronto, olha aqui, ó. Olha o multímetro aqui, que legal. Tá 0 volt, né? Vamos ligar o aparelho. Ligou a fonte, a tensão que a gente tem ali na saída, 4.9, tá? Ó, lembrando que o range dela é de 0 a 40 volts, tá bom? Então, 4,9 volts, mais ou menos deu ali. Então, multímetro funcionando também. O gerador de sinais. Então, a gente coloca na função de gerador. Eu coloquei as pontinhas de prova do aparelhinho nas pontas do osciloscópio, desse osciloscópio aqui, ó. Então aqui, no menu, a gente seleciona o tipo de forma de onda que você vai tirar do aparelho, né, que vai sair do aparelho. Então aqui a frequência, a tensão, 1 kHz, tá aqui, ó. Onda senoidal, 1 kHz, certinho aqui, ó. 3 volts de pico aqui, ó, 3 volts de pico, tá? 3 volts de pico. E agora nós vamos, por exemplo, se eu quiser mudar a frequência, a gente vai nas teclas aqui da direita, ó, aqui eu consigo mudar para 2 kHz, 3 kHz, 4 kHz, volta, 2, 1. Para mudar a forma de onda, quadrada, square, pulso. Aqui você muda alguns parâmetros, triângulo, rampa, muda parâmetros aqui. E aqui DC. O DC, pessoal, ele está indicando 0 volt porque eu coloquei aqui na função de AC. Se eu colocar na função de DC, vai lá para cima. AC. Tá? Então o acoplamento AC, tensão DC vai dar 0. Vou voltar lá para as formas de onda. Ó. Então, o geradorzinho, ele gera formas de onda de vários valores de frequência e tensão. Esse aqui, por exemplo, é 3 volts. Consigo mudar isso? Consegue. Ó. Vamos ver aqui. Não. Pra cá. Pra cá. Ó. Aqui 3,3. É o máximo. 2,3. 1,3. 0,3, 1,3, 2,3, 2,2, 2,1, 2, 3, como estava. Quadrada, a gente consegue, aqui só consegue mexer na frequência e aqui no ciclo ativo. A onda quadrada, ela é 3,4 volts, mas ela não dá para você alterar o valor dela de tensão. A onda triangular já dá. Então é bem legal, um geradorzinho de sinais. E agora nós vamos ao testador de componentes. O testador de componentes dele, ligando.
Gerador, osciloscópio, testador de componentes. Está aqui, ó. Então, se o componente tiver 2 terminais, eu coloco ele no pino 1 e 2, ou no 1 e 3, ou no 2 e 3, tanto faz. E tanto faz ser um desse lado, tem que ser números diferentes, tá? Então, vamos lá, vamos fazer o teste usando... Vamos começar com esse componente aqui, ó. No resistor. Eu coloco ele no 1 e no 2, ó. Tanto faz aonde está o 1, aonde está o 2. Tem que ser no 1 e no 2. Ó, no 1 e no 2. É só apertar aqui, ó. Ok. E ele vai testar. Olha lá, é um resistor de 10 ohms, ele indicou 9,81 ohms. O resistor está bom. Agora eu vou testar esse componente aqui, ó, que é o MOSFET. Tanto faz a posição que eu coloco ele, tá, pessoal? Ok? Testando, olha lá. Ele indicou os terminais, dreno, gate, source, a tensão RDS, que é a tensão de condução dele, é 0,01 ohm, capacitância entre o gate e o source 2,68, a tensão direta, quando ele está conduzindo, em torno de 0,58 e a tensão total 3,47 volts, né? Que é a tensão que ele foi testado aí no equipamento. O capacitor, descarrego ele, consigo terminar no outro. O capacitor vai no terminal e em outro terminal. Aqui não tem importância a polaridade, tá? Ok. Vamos ver o que ele vai dar aqui nesse teste. Olha lá. Ele deu 48 microfarads, perda 0,6 e ESR 0,03 ohms. Então, o capacitor é de 47 microfarads, tá ok? Funcionando perfeitamente. Essa bobininha aqui, ó. Essa bobininha, eu acho que ela não vai conseguir encaixar aqui nos terminais. Vamos tentar. Vamos ver se ele consegue medir. É uma bobina de 18 microhenries. Não, ele não encaixou direito a bobina. A bobina não encaixou. Depois a gente testa ela de outra forma. Bom, para os componentes maiores, tipo esse daqui, por exemplo, esse daqui, a gente encaixa as ponteiras. A gente encaixa as ponteiras primeiro lá no equipamento. A gente junta as ponteiras, igual a gente fez aquela hora para calibrar. Junta as ponteiras. Coloca aqui, fecha. Fecha o contato. Teve uma que não encaixou direito. Aliás, não encaixaram direito as ponteiras. Agora sim, agora encaixou. Tem que encaixar direitinho. Agora, a gente, por exemplo, nesse transistor aqui, ó, a gente põe uma em cada terminal dele, ó. Uma nesse terminal, a outra, tanto faz, tá? Aqui e a outra na carcaça dele, se ela conseguir pegar. Isso aqui é difícil de pegar. Pegou. Vamos lá. Ok. Olha lá. Ele testou ele como se fosse 2 diodos. Ele testou como se fosse 2 diodos, mas na verdade é um transistor, tá? Não sei se não encaixou direito, ou encaixou sim. É que esse transistor aqui é um transistor de alta potência, então ele testa ele como se fosse 2 diodos. Mas não quer dizer que ele seja ruim, ele tá bom, tá? Ó. Mesma queda de tensão
entre o meio, entre o terminal 2 e cada um dos extremos, tá? Então, tá bom o componente. Talvez esse transistor aqui seja melhor testar ele aqui embaixo, mas, por enquanto, o capacitor grandão, descarrega ele. Aqui não tem importância a polaridade, tá? A gente coloca uma ponteira em cada terminal do capacitor. Ok? E vamos para o teste. Vamos ver quanto que ele vai medir nesse capacitor. Ó. 23,4 microfarads, ele é de 22. Deu perda 0 e ESR 0,12. Tá bom, capacitor. Funcionando muito bem. Esse transistor aqui, ó. A gente põe as pontas, uma em cada terminal dele. Não tem importância a posição dos terminais. Pronto. Ok? Ah lá, testou. É um transistor PNP, HFE dele é 100, a tensão de VBE é 0,56 e a corrente de coletor 0,9 mA durante esse teste, tá? Então o transistor funcionando bem, é um transistor PNP. Ele guarda o resultado anterior, que já foi. Vamos ver esse componente aqui, ó. Que componente é esse? Não, isso não é um resistor. Não, ele não é um resistor. Então ele não testou esse componente. Vamos testar de novo? Vamos ver. Esse triac aqui ele não conseguiu testar. Falei que ele testa triac, mas esse aqui não. Esse aqui ele não conseguiu, não são todos. Esse aqui já foi. Esse indutorzinho aqui, ó. Pessoal, a indutância, resistência máxima, capacitância máxima, mínima, que ele pode testar, tem no manualzinho dele, tá? Ó, uma bobininha de 3 terminais. Vamos ver aí como é que ele vai testar. Ele testou com um resistor. Essa bobininha aqui deve estar fora do alcance dele. Se não me engano, ele testa indutores até, se não me engano, 1 mH, uma coisa assim. Essa bobina aqui tem mais. Vamos ver essa pequenininha aqui, ó. Ali a gente não conseguiu testar. Ela testou que nem um resistor. Mas não é resistor, é um indutorzinho. Deixa eu ver se está bem encaixado isso aqui. Vamos zerar aqui o teste. Parece que tem uma ponta aqui que não está bem encaixada. Bom, vamos testar de novo. Agora sim. Agora ele testou como indutor, ó. 0,02 mH, ou seja, 20 micro,
e a resistência é 0,5 ohms. Ele testou como um indutor de 20 microhenries. Na verdade, esse indutor aqui é de 18 microhenries, né? Vamos ver se ele vai conseguir testar essa bobina. Vamos ver se ele alcança. Vamos ver se ele vai conseguir testar. Agora sim, agora ele conseguiu testar. Ele não estava conseguindo, estava mal encaixado as pontas, ó. 41,67 milihenries. 117,4 ohms. Agora, vamos colocar o preto aqui desse lado. Vamos ver. Não, com o preto aqui ele não conseguiu testar. Com esses dois aqui, nesses dois aqui ele conseguiu testar lá. 41,3. 41,73. Vou mudar para cá agora. Para essas duas. Ah, 24,13. 24,13. $2,42. Beleza. Então, na verdade, ele vai até mais. Ele não vai só até 1 milihenries. Acho que ele vai mais. Essa bobina aqui tem mais milihenries, ele conseguiu medir. Vamos ver esse transistor aqui, ó. Esse transistor é capaz dele não medir, porque esse transistor aqui ele não é só um transistor. Ele tem mais componentes internos. Mas vamos experimentar. Falei que ia testar junto com vocês, né? Vamos ver o que ele consegue medir que não seja resistor. Mediu como se fosse um resistor. Testando. Ele testou como se fosse um resistor, mas não é resistor esse componente. Esse componente, ele até tem resistor dentro, mas ele não é resistor. Agora ele testou como se fosse um diodo, né? Uma junção do transistor. E a outra junção ele deve testar como um diodo também. Olha lá, ele testou como um diodo também. Encaixar bem as pontas de prova, tá? Então, pessoal, aí está o nosso aparelho de múltiplas funções. É claro, por ser um aparelho que faz bastante coisa, ele não vai fazer tudo com excelência. Ele vai fazer razoavelmente bem algumas funções, bem outras funções, tá? Mas com excelência ele não faz nenhuma, o que é normal. Esses aparelhos que têm múltiplas funções, ele não vai fazer todas elas com excelência. Vai ter uma que ele faz muito bem, a outra já não é tão bem, tá? Mas esse aparelho aqui é super interessante, é um aparelho portátil para você ter na sua oficina, porque aqui você tem um osciloscópio, um gerador de sinais e mais um testador de componentes, além de um testador de controle remoto também. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. O aparelho da Finercy, ou Finercy. Esse aparelho aqui está à venda no primeiro link da descrição do vídeo. Quando você for adquirir ele, dê prioridade para aquele que vem com a ponta de prova de osciloscópio. Tá bom, pessoal? Então, por enquanto, muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido essa aula e nos veremos aqui numa próxima oportunidade.